Olá, no vídeo de hoje vamos resolver a seguinte questão. Calcule o determinante da matriz A pelo método de Sarrus e pelo método de Laplace. Ou seja, nós queremos determinar o valor do determinante de A, sendo A essa matriz quadrada, no caso, uma matriz quadrada, uma matriz que tem linhas iguais às colunas, ou seja, no caso, uma matriz 3 por 3, uma matriz quadrada, 3 por 3. Então, queremos determinar a determinante desta matriz utilizando a regra de Sarrus ou então o método de Laplace. Bom, para dar início, vamos explicar primeiro como funciona a regra de Sarrus. A regra de Sarrus funciona da seguinte maneira. Dada uma matriz A, nós temos uma matriz A com esses elementos, A, primeira linha, segunda linha, 2, 1, A2, 2, A3, ou seja, A2, 3, A3, 1, A3, 2 e A3, 3. Nós temos esse determinante. Para resolvermos o determinante, basta prolongarmos ou acrescentarmos as duas primeiras colunas do lado direito, ou seja, vamos acrescentar as duas primeiras colunas, que é A1, 1, a primeira coluna, A2, 1, A3, 1, a segunda coluna, A1, 2, A2, 2, A3, 2. E em seguida, vamos multiplicar os elementos das diagonais principais e somar. Multiplicamos os elementos das diagonais principais, ou seja, esta é a primeira diagonal, esta é a segunda diagonal e esta é a terceira diagonal. Multiplicamos esses elementos e subtraímos pelo produto das diagonais secundárias. São estes elementos. Ok? Como ficaria o nosso determinante? Como ficaria o determinante desta matriz, que vou chamar de matriz M? Então, ficaria A1, 1 vezes a primeira diagonal, né? A1, 1 vezes A2, 2 vezes A3, 3, que é esta primeira diagonal, mais a segunda diagonal, A1, 2, A2, 3, A3, 1, mais a terceira diagonal, A1, 3, A2, 1, A3, 2. E subtraímos pelo produto da segunda diagonal, ou diagonais principais, das diagonais secundárias, perdão. Vamos lá, quais são as diagonais secundárias? Temos A3, 1, A3, 1, A2, 2, A1, 3, mais A3, 2, que é a segunda, A3, 2, A2, 3, A1, 1, mais, continuamos aqui, a última, A3, 3, A2, 1,
A1, 2. Então, efetuamos as operações todas e assim calculamos o determinante de uma matriz pela regra de Sarros. Essa é mais ou menos a explicação da regra de Sarros. Regra de Sarros. Regra de Sarros. Então, a regra de Sarros, recapitulando, baseia-se no acréscimo, não é, das duas primeiras colunas da matriz e calculamos os determinantes, o produto das diagonais principais subtraído pelo produto das diagonais secundárias. E como ficaria para o nosso caso? Como ficaria para o nosso caso? Utilizando a regra de Sarros para o nosso caso, como ficaria? Nós teríamos que acrescentar, deixa aqui fazer uma cópia disso, teríamos que acrescentar uma coluna, a primeira coluna, e a linha, ou a segunda coluna, perdão. Então, como ficaria isso para a regra de Sarros? Ok. Nós teríamos o determinante da matriz A seria igual a primeira linha, 1, 3, 5, segunda linha, 2, 4, 6, menos 4, 1 e menos 1. Este aqui é o determinante da matriz A. Então, para a aplicação da regra de Sarros, basta, como já vimos, acrescer a primeira linha, a primeira coluna e a segunda coluna. 3, 4, ok? E multiplicamos as diagonais principais. Multiplicamos as diagonais principais. E lá como fica esse produto, diagonal principal. 1 vezes 4 vezes menos 1 dá menos 4. 3 vezes 6, isto dá 18. 18 vezes 4, isto dá 72. Então fica menos 72. Menos 72. 5 vezes 2, isto dá 10. 10 vezes 1 é 10. Menos, vamos agora para as diagonais secundárias. Então, esta é a diagonal secundária, diagonal secundária, diagonal secundária. Então, como fica? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, isso dá 80. Então, fica menos 80. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 1, dá 6. Mais 6. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Fica aqui menos 6. Ok? Então, nosso determinante vai ser igual a menos 4, menos 72, isso dá menos 76, mais 10, dá menos 66. Aqui nós temos uma simetria que cancelamos, isso fica mais 80. Isto vai ser igual, mais 80, perdão, mais 80, isso vai ser igual a 14. Então, assim resolve-se ou calcula-se o determinante de uma matriz quadrada pelo método de Sarros. Da mesma forma, vamos utilizar, ou seja, com a mesma matriz A,
Vamos resolver pelo método de Laplace. Como funciona o método de Laplace? O método de Laplace funciona pelo desenvolvimento do movimento de uma linha ou das colunas calculando os cofatores. Ou seja, se nós temos um determinante, se nós temos um determinante qualquer e considerarmos uma linha deste determinante, nós podemos calcular os cofatores deste determinante e ir multiplicando os elementos da linha pelos seus cofatores e somando, e achamos o determinante. Ou seja, a fórmula é o determinante de A vai ser igual a K1 vezes, se nós conseguirmos representar o cofator por mais a K2 vezes o cofator K2 mais a Kn vezes o cofator Kn, dado que A é uma linha, dado que A é a linha, mas nós também podemos representar, podemos determinar fazendo o desenvolvimento do determinante por coluna e não por linha. Como funciona isso na prática? Vamos ver como funciona isso na prática. Para o nosso determinante, nós temos o determinante 1, 3, 5, 2, 4, 6, menos 4, 1 e menos 1. Como funciona isso na prática? Ou seja, nós selecionamos uma linha, selecionamos a primeira linha, pode ser qualquer linha, selecionamos a primeira linha, esta aqui, uma linha, e uma coluna. Então, selecionamos uma linha e uma coluna, ok? Então, começamos aí. Ao selecionar uma linha e uma coluna, nós vemos que a linha e a coluna intersetam-se num número, num elemento, que é o elemento A11. A11. Esse elemento A11 é igual a 1. Então, este elemento A11, que é igual a 1, é a K1, que nós representamos aqui. É o AK1. Então, fica 1 vezes, calculamos o cofator, vai ser menos 1 elevado a 1, que é o número de linhas, mais 1, que é o número de colunas, ou seja, a primeira linha mais a segunda coluna, a primeira coluna, então, vezes agora o determinante que fica, ou seja, é 4, 6, 1, menos 1. Ok? Mas vamos fazer o mesmo. Vamos agora manter a primeira linha e vamos para a segunda coluna. Agora temos a primeira linha e a segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então, repare que a primeira linha e a segunda coluna intersetam-se em 3. A primeira linha e a segunda coluna intersetam-se em 3. Então, como é que fica? Intersetam-se em 3, então nós teremos 3, que vai multiplicar o cofator. Como é que vai ficar? Menos 1 é primeira linha, 1, mais a segunda coluna, 2. Ok? E o que sobra? O que é que sobra? Sobra 2, 6, menos 4, menos 1. Ok? Mas, vamos agora para a primeira linha e a terceira coluna. Então, primeira linha,
e a terceira coluna. Terceira coluna. Então, repara que a primeira linha e a terceira coluna interceptam-se em 5. Interceptam-se em 5. Então, o que fica? Fica 5 vezes menos 1 levantado a primeira linha é 1, mais terceira coluna 3. E o que é que vai sobrar? Vai sobrar 2, 4, menos 4, 1. Ok? E agora resulta fácil. Agora resulta fácil. O que é que vamos ter? Uma vez qualquer coisa, qualquer coisa. Ok? Ok. Um número negativo levantado a um número par é sempre um número positivo. Ou seja, menos 1 elevado a 1 mais 1 igual a 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Então, sobra apenas aqui o nosso determinante. Como se resolve esse determinante? Multiplicamos a diagonal principal e subtraímos pelo produto da diagonal secundária. Então, como é que fica aqui? Fica 4 vezes menos 1 igual a menos 4, menos 1 vezes 6 igual a 6. Passamos para outra. Aqui temos 3, ok? Depois, menos 1 elevado a 1 mais 2 igual a menos 1, porque aqui temos como expoente um número ímpar e qualquer número negativo elevado a um número ímpar é sempre um número negativo. Então fica menos 1, logo vamos ter aqui menos 3. Ok? Depois multiplicamos aqui a diagonal principal e subtraímos pelo produto da diagonal secundária. Como fica? Isso vai ser 2 vezes menos 1 é igual a menos 2 menos 4 vezes 6, isso daí dá 24. Como tem um sinal negativo aqui, o sinal fica positivo. Então aqui fica 24, ok? Mais 5. Agora aqui nós temos menos 1 elevado a 1 mais 3. Quanto vai dar isto? Vai ser 1, obviamente, porque temos um expoente par. Então, qualquer expoente par transforma sempre esta base negativa em um número positivo. E multiplicamos de igual modo as diagonais principais, subtraído pelo produto das diagonais secundárias. Então fica 2 vezes 1, 2, mais 16. Ok? Ok. Então, que é que vamos ter aqui? Vamos ter aqui menos 10. O que é que vamos ter aqui? Vamos ter menos, aqui vamos ter 22. Vamos ter 6, ok? Mais, aqui vamos ter 18 vezes 5, que vai ser igual a 90. Então, nosso determinante vai ser igual a menos 7, 6, mais 90. E isso vai ser igual a 14. Ok? Repara, como vimos, tanto pelo método de Sarros como pelo método de Laplace, nós temos o mesmo resultado. Ok? Então, estes métodos são métodos que funcionam e os dois métodos produzem resultados iguais. Sendo assim, espero que tenham gostado
e até a próxima, onde traremos mais outro método de resolução dos determinantes.